Gado bovino doméstico é uma espécie de bovino do gênero Bose da ordem Artiodactyla. É um mamífero ungulado e apresenta 2 dígitos em cada membro. O macho da espécie recebe o nome de boi, ou touro, enquanto que a fêmea é conhecida por vaca, e o animal jovem, por bezerro, e depois novilho. As vacas se alimentam de capim, de feno e de outros vegetais volumosos com concentrados, que são ricos em energia, proteínas, minerais e vitaminas. Por se alimentarem só de vegetais, as vacas são consideradas, tal como as ovelhas, os búfalos, os camelos e as girafas, de animais herbívoros. No Brasil, existem 2 vacinas que são obrigatórias para bovinos. Vacina da febre aftosa, que é uma enfermidade causada por vírus, família Picornaviridae, gênero Aftovirus. Vacina da brucelose, que é uma doença bacteriana contagiosa que afeta diferentes espécies animais e a população humana. O cavalo é uma das 2 subespécies existentes de Equus ferus. É um mamífero perissodáctilo pertencente à família taxonômica Equidae. O cavalo evoluiu há entre 45 milhões a 55 milhões de anos, desde uma pequena criatura com vários dedos, o Eupus, até o animal grande com um único dedo de hoje. Em média, um cavalo pode chegar até os 30 anos de idade, quando bem cuidado. Porém, atualmente temos o recorde mundial de longevidade de um equino, que é de 62 anos. O sistema digestivo dos cavalos precisa de uma alta quantidade de fibra, por isso alimentam-se principalmente de erva, forragem, feno e palha. Mas na sua dieta também podem incorporar-se os cereais, as frutas e os legumes. Os cavalos comem grandes quantidades de verde, devendo ser esta a sua principal fonte de alimento. Na verdade, os cavalos devem comer cerca de 1 a 2% do seu peso corporal em verde, todos os dias. Uma abundância em feno para mastigar. Os cereais como a aveia, o milho e a cevada, também são essenciais para a nutrição de um cavalo, pois fornecem muita energia necessária para as explosões musculares. Deve-se fornecer pequenas quantidades de grãos para o seu cavalo durante o dia, junto com as porções de ração. Certifique-se de medir as porções que você alimenta seu cavalo para saber que está dando a ele a quantidade correta. Embora o seu cavalo consiga a maioria de suas calorias do feno e capim, você deve alimentá-lo com alguns alimentos fortificados para ajudar a atender a eventuais lacunas nutricionais. Proteínas, gorduras, vitaminas e minerais são partes importantes da nutrição do cavalo, mas eles não são necessários em grandes quantidades.
O consumo de ração vai estar relacionado com a quantidade de trabalho exercido pelo cavalo. Um animal sedentário, que vive a pasto, pode não precisar de alimento concentrado se a pastagem for adequada, mas um cavalo atleta deve receber a ração adequada à sua atividade, ou não irá ser capaz de realizar seus treinos diários. A ovelha, nome científico, Bovis aris, é um mamífero da família Bovidae, da ordem Artiodactyla. É um animal quadrúpede, herbívoro e ruminante, criado para a produção de leite, carne, lã e couro. O macho da ovelha se chama carneiro e seu filhote, cordeiro. São inteligentes, capazes de reconhecer os outros animais de seu rebanho e até mesmo rostos humanos. A ovelha, fêmea, é tranquila e dócil, enquanto o macho pode ser mais agressivo. São animais gregários, isto é, vivem em rebanhos e são domesticados pelos seres humanos há milhares de anos. Existem evidências de sua domesticação há cerca de 11 mil anos, onde hoje está localizado o Iraque. Uma curiosidade, o primeiro mamífero a ser clonado no mundo foi uma ovelha. Dolly nasceu em 1996 e se tornou a ovelha mais famosa do mundo. A gestação de uma ovelha dura 150 dias. Cada gestação geralmente gera um filhote, mas pode chegar até 3 e a amamentação acontece até o 4º ou 5º mês de vida. Entre o 5º e o 10º mês, a fêmea atinge a puberdade. No caso dos machos, esse processo pode ser antecipado, entre o 3º e o 6º mês. A primeira reprodução da fêmea, no entanto, acontecerá apenas após 8 meses de vida. O cão, no Brasil também chamado de cachorro, é um mamífero carnívoro da família dos canídeos, subespécie do lobo, e talvez o mais antigo animal domesticado pelo ser humano. Teorias postulam que surgiu do lobo cinzento no continente asiático há mais de 100 mil anos. As principais características do indivíduo são com pelos em quase toda a extensão do corpo, se exceto algumas raças, sem a presença de dimorfismo sexual clara, mandíbulas dotadas de dentes especializados para apreensão, corte e trituração, possuem, como a maioria dos mamíferos predadores, músculos poderosos e sistema cardiovascular bem desenvolvido. Na maior parte das raças, os membros anteriores são flexíveis e os posteriores possuem grande massa muscular, proporcionando o poder de executar saltos longos e corridas em altas velocidades. As patas apoiam-se sobre as falanges, com almofadas plantares macias e garras usadas para fixação ao solo, escalada ou para ataques. A pelagem varia quanto à textura, densidade, comprimento, coloração,
brilho, manchas e outras características, pois ainda está ligada à função de trabalho da raça, bem como com a condição ambiental a que está costumeiramente associado. As caudas dos cães são parte importante na comunicação dos cães e possuem papel funcional em cães nadadores e na manutenção do equilíbrio em corridas e situações de caça. Os cães são animais sociáveis, com indivíduos da sua espécie e com outras espécies, organizam-se de forma hierárquica, normalmente reconhecendo um líder, que pode ser humano, que possui prioridade em decisões como alimentação. O líder da matilha, que neste caso poderá ser de apenas 2 indivíduos, geralmente é reconhecido pois será sempre seguido pelo cão e quando necessário será demonstrado submissão deitando-se e deixando a barriga e o pescoço desprotegidos. A maturidade sexual ocorre entre 6 e 12 meses de vida, tanto para machos quanto para fêmeas. O ciclo estral das cadelas, normalmente, bianual, período em que se prepara fisiologicamente para o coito e possível gestação. A gestação dura cerca de 60 dias, e nascem, em média, 0,6 filhotes por vez. Onças pintadas são encontradas em florestas tropicais, florestas inundadas, pastagens, bosques e áreas do Cerrado e Caatinga. Esses felinos são principalmente caçadores noturnos. Eles usam sua excelente visão e dentes afiados para emboscar presas e esmagar seus crânios. A onça pintada é conhecida por comer mais de 85 espécies de presas, incluindo porcos como queixadas, capivara, anta, veado, esquilos, pássaros e até caracóis. E elas não se limitam à caça em terra. As onças são adeptas da captura de peixes, tartarugas e filhotes de jacaré dentro dos rios. Segundo uma série de estudos, as preferências das presas das onças pintadas foram relatadas para presas com média de 30 quilos. No Pantanal de grandes florestas, elas têm uma enorme abundância de presas e são vistas frequentemente comendo até mesmo grandes jacarés. Porém, em uma área específica, mais de 90% da dieta das onças pintadas é composta por presas com menos de 5 quilos, principalmente tatus. Quando a onça encontra o tatu, ele pode até tentar correr e fugir, entrando em um buraco, ou mesmo tentar se esconder dentro do seu casco. No entanto, isso acaba sendo inútil contra essa predadora que o captura e o quebra no meio com sua poderosa mordida. Isso ocorre principalmente em onças que são encontradas nas regiões seca da Caatinga, um bioma dominante no nordeste do Brasil. As onças pintadas são felinos bem adaptados, que conseguem mudar sua dieta para pequenas presas quando a caça maior é escassa. Os ursos constituem uma família de mamíferos plantígrados, geralmente de grande porte, contendo os ursos e os pandas. Algumas características comuns dos ursos são pelagem espessa, rabo curto, o olfato desenvolvido e as garras não retráteis. O urso pardo é um animal omnívoro. Sua dieta abrange vários tipos de alimentos, incluindo mariposas, larvas, frutas silvestres, mel, pequenos roedores, e grandes animais como cervos e alces. Estudos também têm mostrado que os ursos são capazes de planejar e refletir sobre as coisas e existem registros de ursos marrons selvagens pegando pedras e usando-as para coçar o rosto.
Os ursos usam cerca de 11 sons diferentes para se comunicar, incluindo rosnados, grunhidos, estalidos, bufos, latidos e gemidos. Elefante é o termo genérico e popular pelo qual são denominados os membros da família Elephantidae, um grupo de mamíferos proboscídeos elefantídeos, de grande porte, do qual há 3 espécies no mundo atual, 2 africanas e uma asiática. Há ainda os mamutes, hoje extintos. Apresentam uma cabeça grande com orelhas largas e achatadas, sendo que estas possuem formas de marcas especiais, como uma impressão digital. Apresentam uma probóscide de estromba ou longa e muscular formada pelo lábio superior e nariz. Ela desempenha diversas funções, como a manipulação de objetos e a ingestão de água. Os elefantes africanos estão entre os animais mais longevos do planeta. Na vida selvagem, esse mamífero vive, em média, 56 anos. Infelizmente, em cativeiro, os elefantes vivem apenas 17 anos. Hábitos: diurno, vivem em manadas, grupo. O elefante indiano é usado principalmente para carregar cargas, também participar de cerimônias e procissões. Os elefantes africanos estão distribuídos pelo continente africano, sendo encontrados em áreas de florestas, campos, savanas e desertos. São animais que vivem em grupos, os quais são liderados pela fêmea mais velha. São ativos durante o dia e comunicam-se por sons de baixa frequência. Esses animais são herbívoros e comem de 70 a 150 kg de comida diariamente. Seu alimento favorito são as acácias, plantas que se destacam pela presença de grandes espinhos. Reprodução do elefante. A maturidade sexual do elefante é atingida quando eles completam entre 8 e 12 anos de idade. A gestação do elefante, assim como as suas outras características, também impressiona, uma vez que a fêmea passa quase 2 anos gerando seu filhote, 22 meses. Quando nasce, um filhotinho de elefante já apresenta 115 kg em média, 100 centímetros de altura. Apesar de seu tamanho, o novo elefante é protegido por outras fêmeas do grupo.
A caça predatória é uma das maiores ameaças ao elefante africano. Em muitos lugares, esses animais são mortos para retirada do marfim e venda no comércio, que é ilegal. A caça está diminuindo cada dia mais o número de espécies na África. O elefante africano já está perto da triste lista de animais extintos do planeta. Atualmente, os elefantes estão classificados como vulneráveis na lista de espécies ameaçadas.